Estamos aqui na Bolívia, em Costa Rica, explorando a geografia desse país incrível. Eu sou o professor José, você está no Geografia Topzera, e aqui em Costa Rica nós estamos na cidade de Barbados para falar sobre o descarte irregular de lixo nos rios, um sério problema ambiental que afeta a questão hídrica deste país. Aqui no game está muito bem representado nessa região aqui. Esse problema de descarte irregular de lixo nos rios é muito comum em grandes cidades, inclusive aqui no Brasil. Vamos avançar pelo cemitério aqui. Observem o quão característico é realmente o cemitério quando a gente relaciona que é um game representando um grande país que é a Bolívia. E aqui na Bolívia, no caso do game, a gente tem que destruir um cartel de drogas. Então, uma das últimas preocupações que um cartel de drogas vai ter é com descarte de resíduos, ok? Bom, aqui começamos a perceber a presença do lixo. Qual é o problema dele estar aqui? Os rios, pessoal, eles têm uma função de drenagem natural, eles recolhem a água da chuva que vai escoar pelas cidades, pelas áreas rurais. Leva com ele o lixo deixado nas ruas, nas margens dos rios, como vocês podem perceber, tem bastante lixo aqui às margens deste rio e terrenos baldios. Inclusive, a gente consegue ver porcos aqui se alimentando do lixo. Os canais urbanos poluídos em cidades com péssima urbanização tendem a se tornar muitas vezes esgoto a céu aberto. Daí é o descarte dos resíduos das casas, das indústrias, enfim. Um pequeno córrego desses no Brasil, passando por uma cidade, é bem provável que ele se torne um esgoto a céu aberto. Então as pessoas vão confundir até, vão achar ali o esgoto, mas na verdade é um arroio, é um pequeno córrego. E além desse esgoto doméstico, carrega entulho, como vocês podem ver ali, a presença de bastante entulhos além do lixo, e resíduos industriais. Bom, a gente não consegue perceber de fato se é apenas lixo urbano das casas ou também se tem aqui resíduos industriais junto. Vocês podem ver que tem entulho e lixo e provavelmente o esgoto está ali presente nesse rio. Os tipos de lixo que a gente pode encontrar, né? O lixo plástico, tá, como sacolas, garrafas, embalagens, esses aqui são leves, eles flutuam e eles se acumulam em grandes quantidades, como vocês podem perceber aqui, ó. Tem muita garrafa, tem muita lata aqui. Nós temos o lixo orgânico, tá, que causa o mau cheiro, causa a contaminação da água. O lixo orgânico, desde uma casca de banana até o esgoto doméstico em si. E os porcos ali quase foram atropelados, que loucura. Temos também a questão dos eletrônicos e eletrodomésticos, que podem lançar materiais pesados, como os metais pesados e muitas substâncias tóxicas, e além do entulho da construção civil, que pode assorear o leito do rio. Bom, agora quando a gente avança, a gente sai lá daquela parte mais urbanizada e a gente realmente vem aqui para a parte mais rural. Olha o quanto de lixo que tem aqui. Tem tudo que é tipo de lixo e esse lixo está às margens deste rio. Este rio ele vai transportar esse lixo para outro rio. A Bolívia é um país que não tem acesso ao mar, mas isso não impossibilita que esse rio chegue ao mar de alguma forma, porque a bacia hidrográfica ela não respeita os limites territoriais, então por isso que a gente tem bacias hidrográficas presentes em vários países, inclusive isso é um espaço a diálogo muito importante. Outra coisa que também, né, que dá para perceber quanto à questão do descarte do lixo. Não é só ele que pode causar um problema. Olha o que nós temos aqui, né, pessoal? Nós temos um cemitério. Então, é um material resultante da decomposição dos corpos humanos aqui, pode entrar em contato com o lençol freático e que pode entrar em contato com o rio. Bom, à medida que a gente avança aqui, a gente encontra muito mais lixo. Quais são as consequências disso tudo? A contaminação da água afeta a saúde humana, a saúde animal. Vocês estão vendo ali os animais se alimentando do lixo. A morte da fauna aquática, animais ingerem plástico ou que ficam presos neles.
O assoreamento do rio. O que é o assoreamento? Assoreamento, basicamente, se a gente vê só por causa da chuva, é quando eu retiro a mata ciliar, e retirando essa mata ciliar eu tenho um processo de erosão nas margens destes rios, que vão alargar o leito e deixar ele menos profundo. Só que no caso aqui, como que o lixo causa o assoreamento? Porque o lixo acumulado, ele vai então diminuir a profundidade dos rios e vai aumentar o risco de enchente. O bloqueio de fluxo de água, olha o quanto de pneu que tem aqui, é muito lixo. Então, fica bem claro que simplesmente há uma coleta seletiva, se há que há coleta seletiva aqui em Barbetos, e simplesmente é jogado às margens deste córrego. Então, assim, ao bloquear o fluxo de água, essa água vai transbordar e se eu tiver aqui uma parte urbana, uma cidade, o que vai acontecer? Ela vai inundar. E obviamente eu vou ter prejuízo à pesca e à agricultura mediante esse tamanho gigantesco de poluição. A fonte dessas poluições são as mais diversas. Percebam bem que a gente falou já de questões domésticas, industrial. Quando você pensar na doméstica, pensa aqui comigo. Pensa que a gente tem o lixo jogado nas ruas, a gente tem o lixo jogado nos córregos e em suas margens, como vocês podem perceber aqui. A gente está ao longo do leito deste pequeno córrego, daqui a pouco a gente chega lá na foz dele e continua tendo lixo, ok? Bom, quando pensar na indústria, são os resíduos despejados, resíduos químicos despejados de forma ilegal. A gente pode pensar que a agricultura também tem fato nisso aqui, como a questão dos agrotóxicos, suas embalagens plásticas, plásticos de irrigação, e também tem a turística, né, que não é o caso. Olha esse lixo aqui, isso aqui é um lixão a céu aberto, literalmente, tá? A parte turística, o turista que vem, por exemplo, visitar o rio, fazer uma trilha e acaba deixando lata de refrigerante, pacote de bolacha recheada ao longo do rio. Ok? As soluções: educação ambiental, coleta seletiva e, obviamente, a reciclagem, saneamento básico, tratar esse esgoto ainda, e projetos de limpeza e revitalização dos rios. Bom, aqui literalmente a gente está num lixão a céu aberto. Agora virou um caos aqui, como vocês podem perceber. Lá, como vocês podem verificar, tinha muito lixo. E a questão fica, todo esse lixo que acumulou aqui é resultado do próprio rio que trouxe esse lixo ou o próprio ser humano veio aqui e depositou. Como eu tenho muito lixo, eu já consigo perceber a presença de muitos urubus, e não são poucos. Então, o lixo ele acaba chegando junto aqui nesse pequeno lago, que é o destino final daquele pequeno córrego. E eu tenho aqui pessoas, o que essas pessoas devem estar fazendo, né? Coletando algum material para reciclar e ter algum lucro, tá? Se o jogo não informasse que isso é na Bolívia e que não mostrasse propriamente dita a tal da Barbados, e a gente observar isso aqui, era bem possível que a gente poderia dizer que está em alguns lugares aqui no Brasil. Então, pessoal, quando a gente relacionar lixo e hidrografia, saiba que poluir rio só vai trazer problemas para a sociedade. Poluir o rio com lixo, com esgoto. A gente tem uma questão muito séria aqui no Brasil de saneamento básico. A maioria das casas não tem tratamento de esgoto. E boa parte da água que a gente consome são dos rios. E a gente não tem aquela ideia assim, bah, eu estou poluindo o rio do qual eu vou ter a água para beber mais tarde. Então aqui, quando você jogar Ghost Recon, é um game incrível, ele é bastante legal, ele acaba trazendo certas emoções, assim, a gente tem uma adrenalina em poder acabar com esse cartel de drogas aqui, mas tem esses detalhes aqui que não dá para deixar passar, que a geografia grita por respostas, né? É apenas um game. Mas isso aqui é muito comum no Brasil, é muito comum em países da África, da Ásia, é muito comum em vários locais, inclusive em países desenvolvidos, só que isso não é mostrado para o mundo.
eu tenho aqui desde lixo plástico, eu tenho pneus, eu tenho resíduos agrotóxicos, dá para ver, tem tudo. Com certeza que está poluído com esgoto. E percebam bem, eu não tenho ninguém morando próximo ao rio. Então, se tudo isso aqui cai dentro do rio, sabe que lá no início tinha um encanamento e a água não conseguia mais passar. Bom, o desastre é certo. Então, gurizada, se inscreve aí no Geografia Topzera, um forte abraço e até a próxima aula.